Josué capítulo de número 2, versículo 18. Quantos encontraram e podem dizer amém? Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate, ou de escarlata, à janela pela qual nos fizestes descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Diga amém. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Os irmãos que estão em casa, abra sua Bíblia com a gente, versículo 11. Quantos encontraram, digam amém. Venho sem demora. Em algumas versões está: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga amém. Senta um pouquinho, por favor. Abra sua Bíblia ainda em Mateus capítulo 24. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. A nossa relação com o Espírito Santo precisa ser afinada. Ele é o consolador da igreja. Ele é o adorno da noiva. Ele é o amigo. Ele é o companheiro na viagem da vida. É Ele quem convence o pecador do seu estado. É Ele quem atrai o pecador a Cristo. Não é o pregador. É o Espírito Santo quem atrai. É o Espírito Santo quem capacita para a vida cristã. É Ele, pela operação da palavra, do Evangelho, que nos santifica para Deus e para o céu. É Ele quem aponta para Cristo. E no dia da volta de Jesus, e é disto que estamos falando há uns 2 meses, ou 3, é Ele que nos levará ao encontro de Jesus nos ares. Há pelo menos 3 meses eu estou falando sobre a vinda de Jesus, sobre a escatologia bíblica, cristã. E já caminhei por alguns momentos do texto bíblico com vocês. Já caminhamos um pouco da história. Nós passamos pelo dia de Deus para chegarmos à hora 1/10 e eu mostrar para os irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, que nós estamos vivendo a última hora do dia. A noite está às portas. Depois caminhamos pelas 7 dispensações que, embora alguns estudiosos considerem essa perspectiva e análise ultrapassada,
Eu gosto dela porque ela divide muito bem os períodos da história e nos dá uma noção de em que período nós estamos vivendo. E estamos vivendo o período da graça. Deus está tratando com a igreja de maneira direta. Depois caminhamos pela estátua de Nabucodonosor e vimos os grandes impérios do mundo e estudamos em que momento nós estamos vivendo. No último culto eu ministrei sobre sinais da vinda de Jesus. Eu falei sobre trombetas de Deus. Deus está usando a natureza, a própria humanidade, para sinalizar que nós estamos vivendo tempos finais. No texto que nós lemos, que eu disse não tem nada a ver com a escatologia bíblica, Josué mandou 2 espias observarem Jericó, antes de chegarem para possuírem a terra e dominarem Jericó, que era uma fortaleza. Quando os espias foram percebidos em Jericó, eles precisaram refugiar-se, e se refugiaram na casa de Raabe, uma prostituta, que morava nas muralhas de Jericó. E Raabe então requer deles um pacto. Requer deles o quê? Um pacto. Ninguém entra no céu sem um pacto, sem uma aliança. E Raabe diz para eles: toda a terra sabe que o vosso Deus é Deus, e todos os povos estão atemorizados, porque nós temos visto o que o vosso Deus tem feito, e ninguém pode vos resistir. Então me prometam que quando vocês entrarem nesta terra, vocês vão proteger a mim e a minha família. E os espias dizem para Raabe: nós só poderemos te prometer isto se você colocar um cordão de escarlata pendurado aqui na muralha, marcando a tua casa, para quando entrarmos aqui termos o sinal de que vocês, de que esta é a casa. Agora recolhe na tua casa a tua família, o teu pai, a tua mãe, a família do teu pai. Não seremos responsáveis por aqueles que não estiverem na casa. Existe uma marca sobre aqueles que estão amparados pela promessa. Eu vou repetir: existe uma marca para aqueles que estão amparados pela promessa. Uma marca que distingue aqueles que têm um pacto, que estão na casa, a igreja. A volta de Jesus está próxima. Tá. Muitos não acreditam, mas também não posso forçar ninguém a crer. O fato é que a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus 8 vezes mais do que fala da primeira. Se ele veio a primeira e a Bíblia fala da segunda 8 vezes mais do que falou da primeira, eu não tenho razão nenhuma para duvidar de que a segunda vinda é certa. Ao longo do seu ministério, Jesus fez 3 promessas. Quantas? 3. Na primeira ele disse: edificarei a minha igreja. Eu vou lhe fazer uma pergunta: ele cumpriu esta promessa, sim ou não? Cumpriu. Na segunda ele disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará convosco e habitará em vós. Ele cumpriu essa promessa, sim ou não? A terceira promessa foi: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No universo de 3 promessas, ele cumpriu a primeira, cumpriu a segunda. Alguém pode me apresentar alguma razão para que eu duvide da terceira? Ele vai voltar.
É preciso estar atento a isso. Na pregação anterior eu falei sobre os sinais gerais que mostram que nós estamos claramente na iminência da vinda de Jesus. Hoje eu quero falar dos sinais dentro da igreja. Por isso que eu li o texto de Josué, porque eu quero falar sobre cordão de escarlate na janela da casa. Há sinais na igreja que indicam para a igreja que Jesus está voltando. Devo começar lembrando aos irmãos que só existem 2 povos na terra. Quantos? 2. Com os quais Deus trata direta e especificamente. O primeiro povo é a nação de Israel. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, ele diz a Abraão: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aí quando nós chegamos no capítulo 15, o Senhor faz uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E ele diz: a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. Gênesis 15, versículo 15 a 18. Lá no Gênesis capítulo 17, o Senhor repete esta aliança com Abraão. Se o irmão analisar direitinho, 430 anos depois da aliança que Deus fez com Abraão, Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24 diz para nós que o Senhor ouviu o gemido do seu povo no Egito, porque se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, seu servo. No Novo Testamento, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 5 e 4 e 5, Paulo faz menção desta aliança. E Paulo diz que por causa da aliança que o Senhor fez com Abraão, a Israel pertencem a glória, a lei, o culto, a aliança e as promessas. Diga comigo: a glória, o culto, a lei, a aliança e as promessas. Então Paulo mostra para nós em Romanos 9, que a aliança permanece de pé. Mas hoje, o povo com quem Deus trata de maneira direta e a quem Deus responde é a igreja. A igreja é maior do que Israel. Não me leve a mal. A igreja é maior do que a nação de Israel. Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, versículo 14, que Deus de ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo, a igreja. Então Deus tem um pacto com a igreja. Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19, que não foi com ouro ou prata, ou coisas corruptíveis semelhantes a estas, que o Senhor nos resgatou da vã maneira de viver que havíamos recebido por tradição dos nossos pais, mas com o sangue de um cordeiro imaculado e sem ruga. Quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 9, Pedro então diz: vós sois o sacerdócio real. Os 4 títulos que Pedro atribui à igreja na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, são títulos que pertenciam a Israel. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Diga comigo: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido.
para que anuncieis as maravilhas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus trata direto com a igreja nesta dispensação. Apocalipse capítulo 5 versículo 9 diz que ele, com o sangue de Jesus, comprou para Deus homens de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, e nos fez reis e sacerdotes. Há um compromisso, há uma aliança de Deus com a igreja. Como eu disse há 15 dias atrás, os sinais para Israel são a política externa, a política interna, o movimento do mundo. Toda a movimentação do mundo hoje, a movimentação política e bélica do mundo hoje, é um sinal para Israel. É uma mostra para Israel de que o Messias está prestes a retornar, a chegar para reinar sobre o seu povo. Mas para a igreja, os sinais são da própria ambiência da igreja. É preciso olhar para dentro para perceber o que está acontecendo em nosso meio e chegarmos à conclusão de que o Senhor Jesus vai voltar. E ele disse: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo diz aos Colossenses, aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, que o tempo está próximo, que o tempo está cumprido. Mesma expressão se diz em Apocalipse 1:3. Vamos lá. Em Mateus capítulo 25, nós temos 10 virgens. 5 são prudentes, 5 são loucas. O que é interessante ali é que as 10 dormiram. A Bíblia diz: tosquenejaram todas. Não foram apenas as loucas quem tosquenejaram, as prudentes também. Agora, quando a gente pega esse texto e vai lá para Cantares capítulo 2, um dos textos mais lindos da Bíblia, Cantares capítulo 5, perdão, nós encontramos quando a noiva diz assim: eu dormia, mas o meu coração estava atento, o meu coração velava. Diga comigo: a noiva cochila, mas o seu coração não perde a esperança. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que bate à porta e diz: abre-me, pomba minha, minha irmã, amada minha. Já tirei a minha túnica, não a tornarei a vestir. Já descalcei os meus pés, não tornarei a calçá-los. E os meus cabelos estão molhados pelo orvalho da noite. E ela diz: eu tardei em abrir a porta, e o meu amado forçou a porta. E o meu coração estremeceu de amor por ele, ela diz. E levantei-me para abrir a porta ao meu amado, e ele já não estava. Mas na porta havia marcas de mirra e aloés. Fala de Jesus convidando a noiva para o seu lugar. Aí a noiva diz assim: eu saí ao encontro do meu amado e já não o encontrei, e era noite. E os guardas da noite me encontraram e me espancaram. Fala das perseguições pelas quais a igreja passa ante a vinda de Jesus, na iminência da vinda de Jesus. Presta atenção: não há hoje nenhum povo organizado na terra mais perseguido do que a igreja.
Não estou com espírito de vítima, não estou falando da igreja brasileira, estou falando da igreja no mundo. Não há nenhum povo organizado mais perseguido do que a igreja. De repente, no capítulo 8, versículo 14, a noiva diz assim: vem depressa, amado meu. Há uma ânsia da igreja pela vinda de Jesus. Os salvos querem a vinda de Jesus. Não é todo crente. Os salvos. Os salvos não querem mais permanecer na terra. O mundo não atrai. Para os salvos o mundo não encanta. A grande esperança é a vinda de Jesus. Mas quais são os sinais dentro de casa que apontam para este fato? Primeiro, descrédito na vinda do Senhor. O descrédito na vinda do Senhor é um claro sinal de que Ele está prestes a voltar. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre isso na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo de número 3 e 4, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombarias, andando segundo as suas próprias concupiscências, aqueles que andam segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio desejo, segundo os seus próprios impulsos. A expressão indica aqueles que como animais vivem para atender os seus impulsos. E eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. As palavras de Pedro nos despertam para perceber que esse movimento anti-arrebatamento é um sinal claro da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo claramente o tempo do qual Paulo, escrevendo a Timóteo, chamou de tempos penosos, tempos trabalhosos. Já existem grandes expositores que não creem mais no arrebatamento da igreja, que não creem mais na vinda do Senhor Jesus. Mas Ele prometeu voltar. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu voltar. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, ele diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão trago comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Os anjos, quando estavam atentos à sua ascensão aos céus, enquanto os apóstolos olhavam atônitos, Apocalipse capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículos 10 e 11, os anjos aparecem àqueles apóstolos e dizem: varões galileus, por que estáis assim atônitos, olhando para as alturas? Esse Cristo, que agora viste ser recebido nos céus, assim como foi, um dia voltará.
Os escritores sagrados afirmaram que ele vai voltar, e se eu creio que eles falaram inspirados pelo Espírito de Deus, então eu preciso crer que o que eles disseram é a palavra de Deus. Jó no capítulo 19, versículo 25 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Não vou explicar esse texto agora, porque num domingo desses eu vou falar sobre isso, e aí tomo mais tempo nesse assunto. Mas o Salmo 24, versículo 8, 9, 24, 8, 9, 10 e 11, deixa eu confirmar. Os 4 últimos versículos do Salmo 24, 7, 8, 9 e 10, são uma profecia que se cumpre em 2 etapas. Versículos 7 e 8 já se cumpriram. Versículo 9 e 10 ainda vão se cumprir. O versículo 7 e 8 se cumpriu quando ele foi assunto aos céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Jesus vai chegando, ressurreto, com as marcas da cruz. Ele morreu, mas não ficou preso na sepultura. E quando ele vai chegando nos portais da eternidade, os anjos começam a cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E algumas vozes do coral perguntam: quem é este Rei da Glória? As primeiras vozes respondem: o Senhor, poderoso na batalha, aquele que venceu a guerra. Este é o Rei da Glória. Aleluia. Mas os versículos 8 e 9 e 10 vão se cumprir depois do arrebatamento. Quando ele chegar com a igreja e os anjos cantarem: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E as mesmas vozes vão perguntar: quem é este Rei da Glória? As outras vozes vão responder: o Senhor dos exércitos. Veja que no primeiro diz assim: o Senhor poderoso na batalha. Agora é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esta é uma promessa que não pode ser ignorada. Abacuque 2:2 diz: aquele que há de vir certamente virá, não tardará. Pedro diz na segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas Ele espera que todos se arrependam. A promessa vai se cumprir. Domingo que vem será o nosso culto de celebração da ceia do Senhor. Eu quero pregar sobre o arrebatamento da igreja. Se você não crê na vinda de Jesus e toma a Santa Ceia, não tem sentido. Por quê? Porque a Santa Ceia é o prefácio, é o prelúdio, é o prólogo, é a antecipação, é a sala de entrada, é a preparação para as bodas do Cordeiro. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro com Ele. Ele disse aos apóstolos: nunca mais beberei o fruto da vide, até aquele dia em que eu hei de beber convosco outra vez no reino do meu Pai. Então, o descrédito na vinda de Jesus é um sinal, é um cordão de escarlata pendurado, anunciando que este é um claro sinal de que Jesus está voltando. Provoca seu vizinho, se tiver alguém do seu lado, e diz para ele assim: acredite, ele vai voltar. Segundo sinal de que Jesus está voltando, sinal dentro da igreja: a multiplicação da iniquidade. Não, a iniquidade não está multiplicando dentro da igreja, não foi isso que eu quis dizer, mas ela está multiplicando no mundo e transbordando.
para dentro da igreja. O Senhor Jesus diz em Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é considerada um pecado digamos que o pecado de forma agravada. À luz das Sagradas Escrituras, iniquidade é a prática daquele que está tão acostumado a pecar que já não se importa com o que os outros pensam. É aquele que transformou o pecado em estilo de vida, em hábito. O pecado tornado prática habitual se constitui iniquidade. É um indivíduo que já está tão habituado a fazer o mal, que já não se incomoda se isto vai causar dano a alguém. É o antônimo da equidade. Equidade é justiça, é equilíbrio, é verdade. No contexto geral, iniquidade é uma pessoa que pratica o mal sem se importar com o próximo. O que importa é que eu me dê bem. No direito, a iniquidade se dá quando um agente público comete crime. Na teologia cristã, repito, é quando o pecado se torna cultura. É quando o meu estilo de vida se confunde com o estilo do mundo, perverso, impiedoso, imoral, sem misericórdia. Se caracteriza pela perda dos princípios morais. É quando você percebe que mundo e igreja se confundem. Já não há diferença, tanto faz estar aqui quanto estar lá. É quando o sal se torna insípido. Quando a luz apaga, tem lâmpada, mas não acende. A iniquidade vai se multiplicando num nível que nós já não percebemos mais. Quando a mosca cai no perfume. Provérbios usa o termo da mosca que cai no perfume e estraga o perfume. A iniquidade se dá quando a noiva se comporta como meretriz. Quando a igreja ganha plástica de mundo. E nada disso nos incomoda mais. Salmo 40:12 diz que ninguém esconde a iniquidade do rosto de Deus. Salmo 130, versículo 3, o salmista declara acerca da iniquidade e diz assim: se tu, Senhor, parares para observar a iniquidade, quem subsistirá? Isaías capítulo 5, versículo 18 a 20, o profeta diz: ai daqueles que chamam o sagrado de profano, e o profano de sagrado, aqueles que chamam as trevas luz, e as luz chamam trevas, e a luz chamam trevas. Ou seja, misturaram as coisas, já não há diferencial, está tudo igual. A igreja virou um hobby. Ser cristão virou status. Confissão de fé vira mera ideologia. Vamos viver de qualquer jeito, do jeito que dá e do jeito que eu tenho vontade. Porque afinal de contas,
Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Pode falar, Deus é amor. É bíblico, Deus é amor. Mas o que estão ignorando é que o amor de Deus não anula a justiça de Deus. O que estão ignorando é que a graça de Deus não anula o juízo de Deus. Nós até dizemos, nós somos a maior igreja pentecostal do planeta, Brasil. E com isso nós temos a sensação de que é um crédito para a gente barganhar diante de Deus. Deixa eu te explicar. Israel era a única nação que adorava a Deus na terra. Vou repetir, Israel era a única nação que adorava a Deus na terra. E no dia que Israel abusou, Jeová disse assim: olha, se preparem para se encontrar comigo, porque eu estou descendo para pedir conta disso tudo que vocês estão fazendo aí, que afronta a minha santidade. A multiplicação da iniquidade é um sinal claro de que Jesus está voltando. O mundo inteiro jaz no maligno. Tiraram Jesus das repartições públicas, tiraram Jesus das escolas, tiraram a Bíblia das casas legislativas. Falar o nome de Jesus hoje em sala de aula pode gerar uma expulsão, uma repreensão. Jesus só pode ser mencionado se for na perspectiva do Jesus histórico. Dizer para alguém Jesus te ama já pode ser caracterizado como intolerância religiosa. Dizer para alguém visite a minha igreja já pode ser caracterizado como preconceito religioso. Estamos entregando as ruas aos demônios. Satanás está livre para agir o quanto quiser, mas Jesus não pode ser mencionado. A iniquidade está se multiplicando. O mundo está se entregando cada vez mais de boca aberta ao projeto de Satanás da implantação de um governo maligno. Mas o pior não é o mundo está indo nessa onda, o pior é a igreja surfar nessa mesma onda. Desperta, desperta. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: desperta. Terceiro sinal espiritual da vinda de Jesus: o cordão de escarlata está posto. Esfriamento do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Interessante aqui, o amor esfriar aqui, a palavra grega utilizada é esfriar pelo sopro, como apagar uma vela. O vento da iniquidade no mundo está esfriando o amor na igreja. Você está entendendo? O vento da iniquidade no mundo está esfriando o amor na igreja. Já não nos dói quando um irmão cai. Pelo contrário, a gente transforma em fofoca. Coloca na rede social, porque o que vale é engajamento. Esculhamba. Paulo diz assim: temo aos coríntios, temo chegar entre vós e chorar em público.
por causa daqueles que caíram e não se arrependeram. Paulo temia chorar por aqueles que pecaram e não se arrependeram. Nós transformamos isto em notícia. Quantas vezes você jejuou por quem foi ferido na guerra? Quantas noites de joelho você passou por aquele que caiu e não se levantou? Já não incomoda quando alguém simplesmente se vai, quando uma família se destroça, quando uma vida é ceifada, se tornou normal. Alguém comete suicídio e nós vamos discutir se ele foi salvo ou não. Não dói em nós. O nosso legalismo, a nossa religiosidade é tão grande que quando alguém sucumbe na angústia, não nos preocupa a situação dos que ficaram. Nós vamos questionar a salvação de quem foi. O amor se esfriou. A desunião no ambiente da igreja, a disputa, a concorrência, a competitividade, os ataques e contra-ataques internos são tão grandes que não precisa mais o diabo atacar a igreja. Pode deixar que os próprios irmãos se atacam, fazem esse serviço para Satanás. O amor se esfriou. Aquilo que deveria incomodar, não incomoda mais. As nossas razões são maiores do que o nosso amor. Queremos ser conhecidos na fé pela Bíblia que carregamos, pela roupa que vestimos, pelo modelo do penteado do cabelo. Quando Jesus diz em João 13:35, o mundo saberá que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. O maior testemunho da salvação de Deus em nós não é a placa da igreja onde você congrega, mas o amor que você pratica. É um tempo difícil. Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo diz: a ninguém devais nada, senão o amor. Jesus diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Depois ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas na prática, nós estamos colocando esse amor em exercício. Choramos uns pelos outros. Choramos uns com os outros. Como anda o amor? Isso é um sinal claro da vinda de Jesus. Os nossos corações vão se petrificando. Dores e perdas já não representam. Eu disse aos irmãos outro dia, a morte virou fenômeno relativo. Quando alguém morre, a gente vai na rede social para você ver. Vai em paz, descanse em paz. Até parece que o morto está lendo. A palavra de consolo não é para quem ficou, é para quem foi. Descanse em paz, fulano. Vá em paz, fulano. Quem ficou parece que já não merece mais o nosso conforto e o nosso consolo. O amor esfriou. Não há amor mais pelo Evangelho.
não há amor pela igreja, não há amor nem pela salvação. Quando há amor pela salvação, você pondera atos, atitudes, porque você ama a salvação. Penúltimo, já vou terminando. Quarto sinal da vinda de Jesus dentro da igreja, para a igreja. Se os outros são graves, esse aqui é gravíssimo: apostasia. Diga comigo, apostasia. Deixa eu te explicar algumas coisas sobre apostasia. Primeiro, você e eu precisamos entender, a palavra apostasia significa abandono, afastamento, desvio. Está na mesma etimologia da palavra divórcio, romper. Agora presta atenção: o irmão que esfriou na fé e se afastou da igreja não necessariamente apostatou. Existem pessoas que saíram da igreja e não apostataram, e existem pessoas no púlpito apostatando. Porque apostasia é negar as verdades do evangelho, as quais eu reconheço como verdade. A apostasia, presta atenção, não se dá no mundo. A apostasia não se dá no ambiente acadêmico. A apostasia se dá na igreja. É quando alguém ocupa o altar para pregar à igreja verdades distorcidas da própria palavra de Deus, invertidas. É a negação do evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus escreve para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2:5, ele diz: tenho porém contra ti que deixaste. Deixar ali é apostasia. Rompestes com o teu primeiro amor. Paulo diz aos Tessalonicenses na segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 3: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho de banana atrai mais do que o evangelho da cruz. Vivemos um evangelicalismo sem evangelho, uma igreja que não é sal, um cristianismo que não tem cruz, pregadores sem pregações, conseguem contar piadas, conseguem pregar um evangelho romântico, conseguem trazer mensagens motivacionais, mas não conseguem pregar o evangelho bíblico das sagradas escrituras, que induz o indivíduo ao arrependimento, à conversão e à mudança de vida. Isto é apostasia. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, e diz: sabe porém isto, que nos últimos dias terão comichões nos ouvidos, e contratarão para si pregadores para pregarem aquilo que lhes agrada ouvir. Interessante como Paulo já está orientando a igreja. O Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4:
que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Olha lá, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, contratarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Estamos vivendo esse tempo. E o interessante, quando Paulo está prestes, já estou terminando, daqui para meia-noite, quando Paulo está planejando a sua terceira viagem missionária, ele reúne a liderança da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, e no versículo 28 ele diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que Ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Porque eu sei, diga comigo, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo fazer discípulos para si. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando de dois tipos de lobos. Paulo está falando de um lobo que vem de fora. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, vão devorar. Mas dentre vós mesmos, de dentro de casa, se levantarão homens presunçosos, fazendo discípulos para si e não para Cristo. Gente que trata a igreja como propriedade sua, que trata a ovelha como propriedade sua, que lida com as pessoas como se as pessoas lhes pertencessem. Isso é apostasia. Quer saber o pior? Essa geração incrédula e perversa, que rejeita a operação do Espírito da graça, ama a operação do espírito do erro. Paulo escreve aos Tessalonicenses: amaram a mentira e rejeitaram a verdade, por isso Deus mesmo os entregou às suas paixões. Gente que está enchendo igrejas, mas não ouve evangelho. Vai ser muito triste naquele dia chegar para Deus e dizer assim: mas eu preguei em teu nome? Eu expulsei demônios em teu nome? Em teu nome eu falei em línguas? E eu lhe olhar e dizer assim: não te conheço, não sei quem é você, porque você fez em meu nome, mas não cumpriu a minha palavra. Como nós estamos? Surgimento de falsos cristos, de falsos profetas. E é incrível como a multidão se arrebanha muito fácil atrás dos fenômenos. Vou fechar a Bíblia, tá? Eu comecei a pregar faz 32 anos. Tem gente aqui que não era nascido ainda. Eu encontro gente hoje da minha idade que diz assim: eu lhe ouço desde que eu era criança. Aliás, outro dia eu encontrei um irmão que ele fez assim: eu lhe ouço desde que eu era desse tamanho. E eu olhei para o rosto dele e desconfiei. Falei: quantos anos o irmão tem? 56. Disse: como é que o irmão me ouve desde que é criança?
desses anos, eu já vi diversos fenômenos passando pela igreja brasileira. Eu já vi o fenômeno do dente de ouro. As pessoas iam para o culto para ganhar dente de ouro e voltar para casa com a dentadura de ouro. Quem lembra disso? Isso foi um movimento violento no Brasil. Eu lembro do fenômeno de tirar a doença na mão. Passava a mão no corpo do indivíduo, aí a doença vinha na mão. Depois descobriram que a história do dente de ouro não era ouro nem era dente. Depois descobriram que a doença que vinha na mão não era doença. Eu vivi o fenômeno do caicai. Estendia a mão, derrubava a multidão inteira. Eu vi o fenômeno da unção do riso. Todo mundo dava uma crise de riso na igreja. Eu vi o fenômeno da unção do vômito. Todo mundo vomitando no meio do culto ao mesmo tempo. Coitado do zelador. No outro dia, Deus tem a misericórdia do seu servo. Eu vi o fenômeno da unção do leão, da unção do gato, da unção do cachorro, da unção da preguiça. A unção da preguiça ainda existe em alguns irmãos que têm uma preguiça medonha. Mas deixa eu falar disso outro dia. E um dia, meu Deus, eu prego assim desde que eu comecei a pregar. E um dia alguém chegou para mim e disse: você tem que orar para Deus te dar esses fenômenos, para você atrair as multidões. E eu disse para aquela pessoa: trovões normalmente são rápidos, relâmpagos também, mas o sol brilha desde que o mundo é mundo, e a lua aparece desde que existe noite. Assim é a pregação bíblica. Ela nunca vai perder a sua eficácia, nunca vai perder o seu efeito, nunca vai perder a sua graça, porque o Senhor Jeová diz: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Outros fenômenos aí na atualidade, eu não vou mencionar para não dizer que eu estou citando nomes. Desperta, vigia. Jesus está apenas avisando para você: fica dentro da casa, porque quando Jericó for destruído, só será salvo quem estiver na casa onde tem cordão de escarlata. Outro sinal da vinda de Jesus para a igreja, e eu concluo: derramamento do Espírito Santo. Na iminência do arrebatamento da igreja, haverá um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Algo extraordinário e incomum. Focos de avivamento serão distribuídos pelo Espírito Santo ao redor da terra. Porque o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Mateus 25. 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, ouviu-se um brado, ouviu-se um clangor, ouviu-se um despertar, e despertaram todas. Presta atenção: na iminência da vinda do Senhor Jesus vai haver um grito, vai haver um brado, vai haver um anúncio. A diferença é que quem não tiver reserva de azeite não vai ter tempo de ir comprar.
comprá-lo. A igreja vai ser despertada. Olha Cantares 5:2: eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que bate à porta. E quando despertei, o meu coração estremeceu de amor por ele. Haverá um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja do arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada debaixo de poder, de glória, de renovação espiritual. Aleluia. Crentes salvos serão visitados de maneira extraordinária pelo Espírito Santo. Vai se cumprir de maneira global, plena e absoluta a oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos torna conhecida. Joel diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Senhor diz através de Joel: vossas filhas e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Em Atos capítulo 2, Pedro, quando está cheio do Espírito Santo, manda abrir a porta do cenáculo, louvor. E quando abre a porta do cenáculo, Pedro diz: nós não estamos bêbados como vocês pensam. Hoje se cumpre a palavra do profeta Joel, que disse: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí alguém me disse: então já se cumpriu, não tem mais que se cumprir. E eu disse: esse é o problema, você só lê o texto que te interessa, vai e lê o capítulo todo. Lá no 39, Pedro diz assim: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos que estão, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O Senhor quer te encher do seu espírito nesse tempo. Fica de pé, por favor. O Senhor quer te encher do seu espírito nesse tempo. Nunca na história as pessoas professaram servir aos demônios tão abertamente quanto na nossa geração. Artistas, esportistas, homens e mulheres preeminentes dizem declaradamente a quem eles servem, a quem eles adoram. Alguns esportistas, quando marcam ponto, fazem um gol, fazem símbolos de homenagem e adoração a Satanás. Isso está claro no mundo. Um dos maiores clubes de futebol do mundo deixou muito claro o seu comprometimento, o seu envolvimento com esse lado obscuro do mundo. As pessoas já estão dizendo: Satanás não é tão mau assim. Já existe uma linha de raciocínio que diz que Satanás foi vítima de Deus, que não lhe deu a chance de se arrepender. Presta atenção, se eles estão tão abertamente declarando sua adoração ao príncipe das trevas, porque eu e você não estamos buscando cada vez mais comunhão com o príncipe da paz? Por que não ser cheio do Espírito Santo nesse tempo de embate espiritual? Esta é a hora, crente. Você que está aqui no templo, você que está em casa, esta é a hora de dizer: Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Essa é a hora de dizer: Senhor, me mergulha no oceano do Espírito Santo. Esta é a hora de dizer: Senhor, me reveste, me faz transbordar no poder do Espírito Santo. Esta é a hora de dizer: me reveste, me veste, me cobre, me capacita, me enche do poder do Espírito Santo. O mundo precisa de uma igreja que conhece a Deus.
O mundo precisa de uma igreja revestida de Deus. O mundo precisa de uma igreja que mergulhou no oceano do Espírito Santo. Mergulhe. Em nome de Jesus, não se torne frequentador de igreja. Não vá para a igreja como se fosse um clube num final de semana. Não faça da Santa Ceia uma ceia de Natal. Não veja a fé como uma ideia, Jesus como um ícone, o Espírito Santo como uma sombra, porque não é. Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da sublime trindade, o consolador e adorno da igreja, aquele que te faz avançar em vitória. A palavra de Deus não é um livro de filosofia, não é um livro de histórias, e ao contrário do que alguns querem, não é um livro vencido, obsoleto e ultrapassado. É a palavra de Deus, o código de honra daqueles que pretendem morar no céu. Só se você crê, dá um brado de glória ao Senhor Jesus.